O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meus irmãos, muito boa tarde na paz do Senhor. Pastor Davi Abacuque, em mais uma edição do programa Aconteceu na História. Programa esse voltado a acontecimentos importantes que marcaram os fatos e a história da humanidade. Nosso programa, como você já sabe, se propõe a trazer a você uma gama de informação, sempre atrelando e trazendo à discussão fatos notórios que foram e que continuarão sendo discutidos tanto nos bancos acadêmicos como no conhecimento de ordem geral, sempre buscando e visando melhorar o seu conhecimento, aperfeiçoá-lo e ajudar você a entender, por exemplo, fatos importantes que ocorreram na história da humanidade, na vida cristã, como já tem sido uma prática costumeira de toda a nossa programação. Eu quero agradecer a Deus pelo carinho da sua audiência, por poder estar com você nessa segunda-feira muito abençoada. Quero que a nossa estadia aqui possa redundar em bênção da parte de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Hoje o nosso programa se propõe a discutir, não somente hoje, mas nos próximos programas, nós vamos tratar aqui de personagens importantes na história da humanidade, tá bom? O programa de hoje e nos próximos 4 nós iremos estudar e relembrar quem foram, por exemplo, os teólogos mais importantes e influentes da história do cristianismo e que influenciaram de forma mais duradoura a teologia e a prática cristã, tá bom? Eu quero lembrar a você que nós vamos, antes do nosso intervalo, dizer a você também que a nossa programação ela ocorre todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, melhor dizendo. Eu estou aqui com 14 na cabeça, mas é a partir das 15 horas, toda segunda-feira, você pode participar do nosso programa, você também pode mandar tema, sugestão, o nosso GC vai aparecer aí o e-mail que você pode encaminhar para a gente, fazendo sua crítica, sua sugestão e seguramente nos direcionando acerca de temas que você julga importantes serem discutidos no programa Aconteceu na História. Eu quero mandar um abraço todo especial aos nossos telespectadores, em especial aí os nossos irmãos que sempre estão conosco. Eu fiquei sabendo esses dias, me deixou muito alegre, né? Que os nossos irmãos ali de Mirandópolis, Pereira Barreto, quase 700 quilômetros aqui da capital, sempre estão aí acompanhando a nossa programação. Vai a nossa saudação também a todos os nossos irmãos da Regional de Mariporã e das demais regionais que compõem o abençoado Ministério de Perus. Sempre lembrando a você que este é um programa exclusivo produzido pela TV AD Perus, órgão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família, que neste tempo de pandemia tem trazido, através de várias programações que são idealizadas pela TV AD Perus, este momento de reflexão, onde com uma gama de programação que nós temos aqui, você tem a possibilidade de acompanhar
tudo aquilo que está acontecendo aqui na nossa Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui na capital paulista e também em várias partes do mundo. Então, a minha sugestão a você é que acompanhe a nossa programação sempre a partir das 10 da manhã, com um programa muito abençoado aí para a nossa criançada, terminando com o programa Uma Palavra na Madrugada, apresentado pelo meu amigo pastor Edson Arantes, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e quando voltar nós vamos então já iniciar hoje uma discussão extremamente interessante e que vai trazer à nossa memória a biografia de um grande teólogo que marcou a Idade Antiga de uma forma bastante relevante, que é a pessoa de Atanásio de Alexandria. É sobre ele que nós vamos conversar hoje. Então vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto para conversar mais com você sobre Atanásio de Alexandria. Até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, estamos de volta com o programa Aconteceu na História. Como eu já tinha dito a você no bloco anterior, hoje nós vamos estudar, vamos relembrar quem foram os teólogos mais importantes que influenciaram a história do cristianismo e que até agora influenciam de forma bastante didática, principalmente nos bancos acadêmicos e ainda de uma forma duradoura a teologia cristã, inclusive nos nossos dias. Hoje a ideia é conversar um pouco e conhecer a figura imponente de Atanásio de Alexandria, que, segundo a história, viveu no ano de 298 a 373 e cujas obras mais importantes que foram de sua autoria se destacam aí a encarnação do Verbo, que nasceu a partir de 317, o Credo de Nicéia, muito conhecido entre os teólogos da era moderna e, indiscutivelmente, o credo mais importante da história do cristianismo. Nós também precisamos destacar que Atanásio de Alexandria deixou grandes contribuições, não é? Uma vez que ele sempre foi defensor incansável da teologia da Trindade, contra o arianismo. Na verdade, uma grande parte da nossa maneira de pensar a Trindade vem do trabalho de Atanásio. Foi ele o primeiro a identificar os 27 livros que compõem atualmente o Novo Testamento. Existem citações que são citações chamadas favoritas de Atanásio, que se destacam no conceito de história, principalmente no mundo teológico, a saber,
O Jesus que conheço como meu Redentor não pode ser inferior a Deus. Essa é uma fala muito forte de Atanásio. Tem outra que se destacou de forma bastante contundente: o Filho de Deus tornou-se homem para que homens pudessem se tornar filhos de Deus. Isso para mim tem sido maravilhoso, porque lá a igreja em que estou pastor, nós temos falado aí sobre a doutrina da salvação, sobre esses efeitos da graça e a forma com que Jesus tomou a nossa natureza humana para nos permitir assumir a sua natureza de vida. Você não pode endireitar no outro o que está deformado em você mesmo. Essa frase é muito célebre de Atanásio de Alexandria. Tem uma outra que se destaca entre as muitas que ele escreveu: cremos em um só Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de Deus, verdadeiro, gerado, não feito consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão nos céus e na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Essa declaração de Atanásio de Alexandria foi extraída da versão, no ano 325, do Credo de Nicéia. Essa é uma forma muito expressiva usada por Atanásio de Alexandria, que destaca a importância do sacrifício vicário de Jesus no partíbulo da cruz. Alexandria, como vocês já sabem, Eu sei que os meus telespectadores são muito antenados com relação a isso. É a terra que deu à igreja este grande doutor e defensor da doutrina católica. E quando se usa a expressão católico, se tem a ideia de que católico significa universal. Atanásio nasceu, como eu disse a vocês, em 296, dotado de uma inteligência raríssima. Fez Atanásio rápidos progressos nas ciências divinas e o combate às profanas. À medida em que os conhecimentos se alargavam, mais lhe solidificavam as virtudes e a piedade. O desejo da vida perfeita que Atanásio buscava levou-o à solidão, de Santo Antão, na companhia da qual passou 2 anos até que seu antigo mestre, Santo Alexandre, que havia sido elevado à dignidade de patriarca, segundo a história, chamou-o para perto de si, a fim de lhe aproveitar do talento na luta contra os hereges. A história também diz que quando se realizou, por exemplo, o Concílio de Nicéia, Atanásio, sendo apenas um diácono, acompanhou o prelado para aquela eminente demonstração da fé católica. Os erros arianos foram por eles refutados com tanto brilho e clareza que causou, segundo a história, a admiração de todos os demais assistentes que acompanhavam aquele concílio. Seu discurso foi um triunfo para a causa católica naquela ocasião e conquistou-lhe também o ódio dos arianos. Não era de se esperar o contrário, que lhe declararam implacável guerra, a começar daquele momento até o dia de sua morte. Prevendo o próximo deslance fatal do patriarca Alexandre, segundo a história, Atanásio passou a esquivar-se mais do que provável eleição e acabou fugindo para a sua terra natal, Alexandria. Santo Alexandre, conhecendo o plano do amigo, diz a história, declarou que nada adiantava prosseguir na sua humilde trama, pois não se livraria do cargo de futuro patriarca. Efetivamente, foi eleito Atanásio sucessor de Alexandre e só 6 meses depois de sua eleição, lograram os fiéis descobrir o esconderijo daquele que era para eles o seu novo pastor. De nada lhe valeram, por exemplo, as desculpas inspiradas pela humildade, pois que o povo o conduziu como que em triunfo à capital. E Atanásio
se bem que em lágrimas tomou posse do cargo. A história diz que o governo saptêncio energético e resoluto que teve a diocese é a prova patente de sua administração, elevando a sede patriarcal de Alexandre. Uma coisa que me chamou a atenção na história, quando eu estava lendo a biografia de Atanásio, é também o fato de que os arianos não viram com os bons olhos esse estado de coisas. E como se lhe fosse possível reverter a eleição de Atanásio, recorreram a vil calúnias, para que desta maneira lhe destruíssem o prestígio junto ao imperador. Esta ação, este convocou um concílio, segundo a história vai dizer que o imperador resolve convocar um concílio na cidade de Tiro para que Atanásio, a partir daquelas acusações de que eram dirigidas a ele, respondesse essas levianas e inventadas acusações. Diz a história que a Assembleia compunha-se de maioria de bispos arianos, portanto, inimigos de Atanásio, que ainda assim compareceu à audiência. A primeira acusação dirigida a Atanásio de Alexandria foi feita por uma mulher pagã pelos inimigos do patriarca, a qual, em plena assembleia, dirigiu-se arrogantemente em acusações para o secretário Timóteo, pensando ser este Atanásio, já que não o conhecia pessoalmente. Timóteo, após receber as acusações em rostos, disse: como eu teria entrado em tua casa? Teria feito propostas indignas. Ela, mediante juramento, corroborou com suas palavras diante de toda esta cena, e bem que, contrafeita, a Assembleia toda declarou inocência de Atanásio. Olha que coisa interessante. Recorreram os inimigos a uma outra astúcia, que, segundo lhes parecia, não havia falhar. Essa aqui é muito forte. Eles espalharam um boato de ter Atanásio assassinado um bispo em nome de Arsênio, cuja mão direita levava consigo para fazer obras de feitiçaria, chegando mesmo a apresentar uma caixa com a tal suposta mão que dizia ser do bispo assassinado. Atanásio, tendo absoluta certeza de que tal bispo Arsênio estava vivo, localizou e pô-lo a par do que se tratava, convidando a vir até Tiro. Em uma das sessões que tratava da questão de Arsênio, Atanásio perguntou aos bispos arianos presentes, um por um, se conheciam Arsênio. Quando alguns deles responderam afirmativamente, era o momento escolhido por Atanásio para desmascarar e humilhar os seus inimigos. A um sinal, abriu-se a porta da sala e entrou Arsênio, dando com a sua presença testemunho da inocência de Atanásio. Mesmo assim, a história diz que, enfurecidos contra o patriarca, tanto insistiram ao imperador Constantino que este determinou o exílio de Atanásio para Treves. Lá, segundo a história nos conta, nos relata, Atanásio foi recebido pelo bispo São Maximiliano com todas as honras, e as notícias recebidas por Atanásio de Alexandria davam conta de que fiéis cada vez mais rejeitavam toda e qualquer comunicação com a igreja ariana. Diversos pedidos foram feitos ao imperador para a reabilitação do patriarca, que não foram atendidos sob a alegação de que não poderia interferir numa decisão do concílio. Segundo a história também nos conta, o imperador Constantino, que morreu em 12 de maio de 337, no leito de morte, depois de ter recebido o santo batismo, reconheceu a inocência de Atanásio e decretou-lhe a volta para a sua terra de origem, a saber, Alexandria. Só em 388 foi executada esta ordem. O império foi dividido entre os 3 filhos de Constantino, Constantino, Constâncio e Constante.
O primeiro Constantino, a quem coube parte da Gália, deu liberdade a Atanásio, qual em triunfo foi recebido na sua metrópole, Alexandria. Os arianos não descansaram, não é? Armaram novas perseguições a Atanásio, alegando que as decisões de um concílio só poderiam ser alteradas por outro, com o consentimento do imperador do Oriente na ocasião. Eles então recorreram a Constâncio e, convocando um novo concílio, fizeram uma eleição de um novo bispo de Alexandria. O eleito, segundo nos conta a história, era o sacerdote ariano Gregório. Diante disso, Atanásio se dirigiu a Roma e invocou a autoridade do Papa Júlio, o qual pessoalmente presidiu o concílio, não é? Da Sárdica, bem como um sinodo convocado pelos imperadores católicos, Constantino e Constante, que reconheceram e confirmaram Atanásio como legítimo patriarca de Alexandria, lá também se fizeram presentes. Uma coisa muito interessante é uma carta de Constante dirigida a Constâncio. Em um tom ameaçador, a história diz que fez com que Sete respeitasse as deliberações dos concílios católicos e restabelecesse Atanásio no uso dos seus direitos. Achei muito interessante isso. A história diz que morreu Constâncio e desencadeou-se uma nova tempestade contra Atanásio. Constâncio, cedendo às exigências dos arianos, acabou cedendo, tendo sido convocado o Concílio de Milão pelos arianos, que novamente condenaram Atanásio e exigiu da Igreja de Alexandria a agremiação à seita ariana. Foram aí cometidas tantas atrocidades e crueldades que Atanásio fugiu e permaneceu exilado por 5 anos em uma cisterna seca ao abrigo de um amigo, período em que, segundo a história, escreveu as obras mais importantes contra a seita ariana. Somente por ocasião da morte de Constantino foi-lhe permitido voltar à diocese por um decreto de Juliano, o apóstata, que deu liberdade a todos os bispos católicos exilados naquela ocasião. Não tardou, porém, uma nova perseguição a Atanásio, para não cair nas mãos dos inimigos que lhe queriam a morte. Procurou salvação na fuga, navegando o santo para o exílio. Só durante o governo de Joviano foi concedida, então, paz e prosperidade para a fé católica por um período de 3 anos. O sucessor de Joviano, conforme conta a história, Joviano Valente, empregou novamente medidas extremas contra bispos católicos, mandando-os para o exílio. Atanásio escondeu-se no túmulo do pai por um período de 4 meses. Foi esta a última perseguição sofrida pelo grande bispo. As autoridades, receando uma revolução em Alexandria, caso não fosse reconhecido, chamaram de volta Atanásio, que dirigiu a diocese até a sua morte. Diz a história que no ano de 373, o grande propugnador da Igreja Católica, o grande arauto, recebe a recompensa na eternidade. São Gregório Naziriano diz Atanásio: foi uma coluna da Igreja e o modelo dos bispos ortodoxos, ou seja, era aquele que confessava a doutrina de Atanásio. A vida toda, Santo Atanásio, como era conhecido, consumiu-se na luta contra os hereges. Hereges houve sempre e ainda existem, sempre e sempre haverá. Quem observa bem o movimento das heresias na história, já que o nosso programa fala da história, principalmente na história da Igreja, facilmente chega a descobrir os seguintes característicos que estigmatizam os hereges em suas obras. Olha que coisa interessante. Na concepção de Atanásio de Alexandria, vestem sempre-se da capa da virtude e santidade,
para enganar os incautos. Ele está falando dos hereges. São Bernardo caracteriza os maniqueus, não é, do seu tempo com as seguintes palavras: têm costumes ilibados, não oprimem ninguém e a ninguém fazem mal. O rosto lhes denuncia a mortificação e jejum. Não são ociosos, ganham honestamente a subsistência. Aí ele faz uma outra observação: são inimigos da autoridade da igreja e tudo fazem para subminá-la. Dizem ser a igreja retrógrada, inimiga da ciência, do progresso, obscurunista. Segundo eles, o Papa é conservador, ultrapassado e não se adapta à igreja da nova realidade no mundo. O seu bel prazer interpretam as palavras das Sagradas Escrituras. Diz Ambrósio, por exemplo, para, sob a capa das santas citações com mais facilidades, poderem inocular o veneno dos erros. Também o demônio sabe citar lugares bíblicos. Para justificar essa conduta, preferem 1000 acusações e queixas contra a Igreja Católica, dizendo que é ambiciosa, despótica. Os bispos são amigos do luxo, ninguém é mais orgulhoso do que os cardeais. Hipócritas são os sacerdotes e os religiosos. Não há heresia que não toque nessa téssia batidíssima. Essa é uma visão interpretativa de Atanásio de Alexandria, que faz, de fato, uma verdadeira radiografia do estado da Igreja Católica naquela ocasião. E, a partir daí, justificando esse comportamento bastante significativo daquilo que ele vai chamar de hereges e que vão contra todo o propósito e princípios que a palavra de Deus estabelece como regra de comportamento e de vida cristã. Então, este foi o nosso teólogo desta tarde, o teólogo que realmente tem uma marca bastante expressiva de contribuição no mundo cristão, Atanásio de Alexandria, e a sua biografia demonstra aí a sua riqueza, não só de conhecimento, mas como também de caráter. Ele foi responsável por diversas mudanças no comportamento cristão da sua época, em especial no que tange a influenciar as demais pessoas que estavam sobre os seus cuidados pastorais. É também importante destacar que Atanásio contribuiu para a história do cristianismo, como vocês bem perceberam, com obras literárias que são a base do conhecimento teológico cristão até os nossos dias. Até hoje, os ensinamentos de Atanásio de Alexandria influenciam seguramente o comportamento do mundo cristão por meio da teologia, ou chamada teologia pós-moderna, tá bom? Vou chamar aí um rápido intervalo e na próxima etapa do nosso programa, nós temos aí algumas céleres citações de Atanásio de Alexandria que eu vou partilhar com você, já caminhando para o final do nosso programa de hoje. Não sai daí, fica mais um pouquinho que daqui a pouco eu volto, tá bom? AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem!
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, de volta no programa Aconteceu na História, hoje falando da biografia deste grande teólogo Atanásio de Alexandria. Bom, eu vou pedir para a nossa produção mostrar aí algumas frases célebres deste grande teólogo que marcou a sua época e que continua influenciando os nossos dias. Eu vou pedir que você preste bastante atenção, porque tem aí algumas declarações que são, no mínimo, curiosas, promovidas, declaradas e manifestadas por Atanásio de Alexandria. Vamos lá, produção. Se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. Essa é uma frase assim que me chama muita atenção. Alguém que, na época em que ele viveu, sendo perseguido por bispos arianos que queriam ver a sua morte de qualquer maneira, ele então declara de forma bastante concisa esta frase emblemática que faz parte até hoje do contexto, a história e da biografia de Atanásio de Alexandria. Tem outra aí, a produção? Vamos ver. Olha que coisa interessante. A próxima fala de Atanásio de Alexandria, dotado de inteligência raríssima, fez rápidos progressos nos estudos da ciência da época, teólogo romano, patrístico do período nicênico e bispo de Alexandria. Então aqui essa parte vai mostrar aí o cabedal de conhecimento deste grande teólogo, não é? A sua origem, sua nacionalidade e também a naturalidade e o papel que ele desenvolveu à sua época. Qual é a próxima ilustração? Aqui nós temos uma frase fantástica. Quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica ou a fé universal em Deus, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Meu Deus. Vamos lá para a próxima declaração. Alexandre de arcebispo de Alexandria, 328 a 373, notabilizou-se como defensor da ortodoxia católica ante a difusão do arianismo. Para ele, o filho era idêntico ao pai. Em substância, dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos. Vamos ver mais um. Vamos lá, Santo Atanásio de Alexandria, considerado santo pela Igreja Ortodoxa e Católica e ainda um dos mais prolíficos dos padres da Igreja Oriental, um grande teólogo para a sua época. Mais um? Essa é muito forte, né? A oração, o credo de Atanásio, uma das mais importantes afirmações do cristianismo histórico. Este gênero baseava-se na vitae dos autores romanos pagãos, porém o que Atanásio procurava fazer era tornar a vitae um modelo a ser seguido por todo o rebanho cristão, e é nesse sentido que ele é visto como o criador do gênero. Mais uma publicação de Atanásio, famoso defensor da consubstancialidade do Pai e do Filho, triunfador do Concílio de Nicéia, para definir a doutrina autêntica contra a heresia a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus. Aliás, isso é muito interessante, porque um dos papéis dos arianos era justamente diminuir a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, e colocá-lo num status extremamente insignificante do ponto de vista espiritual. E aí Atanásio de Alexandria combate isso de forma veemente, mostrando que tanto o Pai como o Filho eram um no aspecto de poder, de glória e de majestade. Nós devemos bastante à contribuição deste grande teólogo do cristianismo. Temos mais alguma coisa, produção? Tem aí, olha, credo de Atanásio, Atanásio, bispo de Alexandria, século IV, declara que adoramos um Deus em trindade
e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar as substâncias. O que é que ele está dizendo aqui? Que os três são distintos entre si, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que juntos se tornam um, em graça, poder, em majestade e em glória. Esse é Atanásio de Alexandria, um grande teólogo que marcou a sua época. Mais alguma coisa aí, produção? Vamos ver? Eu acredito que a nossa etapa de hoje se encerra. E dessa forma a gente também vai caminhando aí para o final do nosso programa, lembrando a você que na próxima segunda-feira nós vamos trazer aqui a biografia de um grande novo teólogo que também influenciou a era cristã. Vamos falar de Agostinho de Hipona. E aí é muito importante você estar acompanhando, porque com base nas informações que eu vou trazer a você, você terá a possibilidade também de estar aprendendo um pouco mais sobre esses 5 grandes teólogos que influenciaram de forma assertiva todo o comportamento da vida cristã na sua época e também continua a influenciar pelos seus escritos, pelos materiais que eles deixaram como base para a construção de tudo que nós temos no mundo teológico acadêmico nos nossos dias, tá bom? O programa Aconteceu na História, tentando contribuir com você para o enriquecimento do seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a Deus o carinho da sua audiência, podendo contar com você. Gostaria que você me ajudasse, compartilhasse esse vídeo, chamasse outras pessoas para participar com você, assistindo essa programação e também compartilhando toda a programação, toda a grade de programação da TV AD Perus. Fazendo isso, você vai nos permitir alcançar um número maior de pessoas, vai nos permitir cumprir o papel que nos é designado, que é o de anunciar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai também nos possibilitar o fortalecimento da TV AD Perus, a TV que veio para ficar, tá bom? Eu vou me despedindo de você, agradecendo o carinho da sua audiência, deixando aqui o meu fraternal abraço a todos os nossos telespectadores e encerrando este programa fazendo uma oração. Aonde quer que você esteja, feche os seus olhos porque nós vamos orar. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta tarde de segunda-feira, trazendo mais uma complementação do programa Aconteceu na História, hoje falando da biografia de Atanásio de Alexandria, que seguramente com seus ensinamentos, com o conhecimento que no desenvolver da sua vida deixou para nós, deixou também um grande legado para o mundo cristão dos nossos dias. Pai, eu te peço que o Senhor abra a nossa mente para que tenhamos desejo de aprender mais sobre a Tua Palavra e que possamos, ao conhecer a Tua Palavra, nos aproximar de um relacionamento mais sólido, mais contrito contigo, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoe, Senhor, os nossos telespectadores nesta tarde agradável de segunda-feira e continua propiciando a Tua bênção e a Tua graça para a glória do nome de Jesus, o Teu Filho que vive e reina para sempre. Amém. Quero deixar aqui a você o meu fraternal abraço e dizer que eu te aguardo na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, em mais uma edição do programa Aconteceu na História. Até lá, Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02.
ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. ADPerus, desde 1947, abençoando o Brasil.